Olá, olá, já estamos ao vivo. Oi, pessoal, estamos ao vivo. Quem está aí conosco? Que maravilha tê-los aqui. Estava uns poucos conversando com a Polly, bem bacana trabalhar essa construção de informação do que a gente vai ver. Quem já está aí online, por favor, me dei um briefzinho sobre o áudio, sobre o vídeo. Tá tudo certo para vocês? Tá tudo bem? Como estamos? Mandem aí. Giane, estou vendo que tu estás online. Manda aí, como é que tá o áudio? Me diz um pouco. Tudo certo? Vai ser bem bacana essa troca de figurinhas que a gente vai ter hoje. É um momento atípico para mim, vamos dizer assim, né? Olhar para a câmera e não para a pessoa, mas eu acho que a gente consegue se desafiar nesses minutos. Acho que vai ser bem legal. Como está o áudio? Como está o vídeo? Tá tudo bem? Alguém aí para conversar comigo, para eu saber como é que tá tudo direitinho? Lembrando que a gente vai ter uma live como troca de figurinhas. Vai ser um bate-papo, não algo formal. E vocês podem ir perguntando na medida que vocês acharem necessário, na medida que vocês acharem, né, prudente, frente a alguma informação que foi colocado, alguma informação que foi trazido aqui naquele momento. Então, eu vou pedir que vocês tragam como ponto de apoio, né? Eu acho que quando a gente soma, eu acho que fica melhor para que a gente possa construir essa conexão. Maravilha. Então vamos lá, né? Iniciar a nossa live de hoje. Muito feliz de estar participando aqui com vocês. É um momento bem especial frente a tantas dores que a gente está vivendo, mas eu acho que tudo são momentos de aprendizado. E mais do que nunca, a gente vai conseguir passar por esse caminho juntos e aprendendo um pouquinho mais. Eu estava falando com a Poli que antes da gente iniciar, né, eu fui ver o vídeo, a live dela e da Kelly sobre comunicação assertiva, sobre comunicação em negócios, e eu achei muito importante. E para iniciar, eu gostaria de falar que eu sou Patrícia Lapa. Pelo sotaque, algumas pessoas podem estar percebendo, né? Eu estou aqui na região há 12 anos, já tem um tempinho, já me acostumei com o frio, vamos dizer assim. Imagina vindo do Nordeste. Eu sou psicóloga, eu sou especialista na área de gestão de pessoas e consultora de recursos humanos aqui na região e parceira da Vivendo, né? Houve um convite bem bacana, né, pelo Convention para 3 psicólogas estarem falando sobre temáticas, né, que abordam assuntos diversos de empresa, como também falar um pouquinho da saúde psíquica. Então, são assuntos que a gente vai pairar sobre isso e que vai ser muito bacana. Espero que vocês possam aproveitar esses momentos, né, para entender um pouquinho melhor como isso funciona. E de antemão, agradecer a iniciativa do Convention, né, em promover essas lives. Eu acho que os temas eles estão bem apropriados, são bem relevantes. Nesse momento, o associado, nesse momento, o empresário, ele ter suporte e apoio é fundamental, né? É saber que não estamos sós, é saber que possamos sim nos sentir vivos e ativos, né? Diante de todas as adversidades, empresarial, financeira, estrategicamente falando, é difícil,
mas a gente, com apoio, a gente consegue, né, passar por esses recursos. Na semana passada nós tivemos, né, uma live bem bacana com a Giane. Ela falou um pouquinho sobre a normalidade, né, diante dessa crise, e brifando um pouco essa temática, né, para entrar na minha, que vai ser sobre filtrar informações em tempos difíceis, como se permitir ser normal, né, dentro de uma construção de tanto temor, de tanta ansiedade, de tanta situações que nos desestabiliza, né, frente a esse mundo atual. A gente vive contextos diferentes, mas além da temática de filtrar informações, né, em tempos difíceis, eu acho que são tempos que ninguém imaginou que poderia vir à frente, até porque foi muito abrupto, né, iniciou de uma forma, mas ele foi tomando uma proporção muito abrupta que não deixou tempo nem para que a gente pudesse tomar algumas posições e algumas decisões. Como eu falei inicialmente, né, eu gosto de ser bem interativo, eu acho que aqui a gente está no momento de aprendizado mútuo, e essa live é para que a gente possa trocar figurinhas, né? Até porque, assim, as informações a gente tem demais hoje. A quantidade de cursos, de palestras, jornais, revistas, os podcasts da vida que a gente tem ouvido, que a gente tem escutado, já traz tantas temáticas, né? Então, acredito eu que todos nós estamos bem adaptados e com a sede de conhecer um pouco mais. E eu queria iniciar com uma frase lendária que eu gosto muito, que o Walt Disney escreveu. E olha só que sabedoria, né? Se a gente puder pegar essa frase e trabalhar ela. Ele disse: não deixe que seus medos tomem o lugar dos seus sonhos. Pois é, pessoal, e aí assim, né, diante desse turbilhão que vivemos, onde a gente nunca pode deixar de sonhar, quantos vocês, empresários, associados, funcionários dessas empresas, que buscaram e trilharam seus sonhos, né, para as metas de 2020, olha só, metas de 2020, e isso do dia para a noite, nós percebemos meio que foi, né, jogado fora, ou de que forma eu posso fazer para readaptar esses sonhos. E o medo, quando ele traz o medo, porque o medo, ele paralisa. Quando a gente tem medo diante de algo, diante do novo, né, a gente fica inerte, a gente fica estático, nós não pensamos logicamente. Então, a gente não vê saída diante dessa situação. E aí, às vezes, a gente sente onde as alternativas fogem às nossas mãos, né? Imagina eu, um empresário, que ele hoje tem pessoas, né? São 20 funcionários, ou seja, que ele carrega, né? Positivamente falando, essas 20 funcionários, e se vê dentro dessa construção de ter que fechar temporariamente isso, e que às vezes ele se vê sem alternativa. Mas nós precisamos sim ter alternativas. Para isso, a gente precisa ter paciência. Uma coisa legal que eu sempre falo é que o fundo do poço, ele tem ele tem uma terrinha no final, ele tem uma luz que ele vai nos guiar. Mas, ao mesmo tempo, o medo, ele pode ser muito benéfico, porque ele vai me proteger, ele me serve como uma manta de proteção frente a essas construções. E aí eu pergunto para vocês, como vocês estão lidando com a informação em tempo de crise, né? Para você, ele está sendo mais benéfico ou mais maléfica essa informação? De que forma você está absorvendo essa informação junto à sua empresa? Como a sua empresa está recebendo isso? Como seus funcionários estão recebendo isso? Como é que eu faço para absorver as informações que
estamos tão contaminados por ela sem nos desestabilizar emocionalmente. Então, assim, a emoção perpassa por tudo isso. A gente não vai conseguir sair disso sendo nós mesmos. Isso aí é fato, né? Mas uma coisa muito bacana, que diz o seguinte, com as conquistas, né, com as vitórias, nós conseguimos, na realidade, comemorar, mas são com as dores que nós aprendemos. Então, esse é o grande intuito que a gente tem que ter. Só uma dúvida que eu quero deixar para vocês, olha que interessante. A gente está num nível tanto de estresse, falando mundo, tá? Dentro de uma construção de mundo, o nível de estresse está tão grande que não foi realizada uma pesquisa na área de serviço, né, voltada à saúde, que diz que 41% dos profissionais, dentre os 32 mil, eles estão com problemas emocionais. Então, assim, para vocês que não é o hoje que está deixando a gente emocionalmente abalado, né? As empresas já vêm numa construção de abalo emocional, as pessoas já estão tão abaladas emocionalmente que a gente precisa enxergar isso. E após a disseminação do coronavírus, um bombardeio, né, alarmante de informação, é que isso pode ter culminado para algumas pessoas de uma forma muito negativa. Agora vamos parar tudo. Peço que vocês todos parem, né? Porque assim, a informação ela só é negativa de forma alguma. A informação ela previne. A informação é essencial. A informação nos possibilita pensar. A informação nos possibilita aprender um pouco mais. A forma como eu recebo essa informação e faço o movimento com essa informação é que vai fazer a diferença. O equilíbrio é fundamental para isso. Mas assim, você aí que está me olhando agora, você está usando a informação a seu favor? Você está usando a informação a favor da sua empresa, dos seus funcionários? Você está se comunicando com seus funcionários? Ou desde o momento da quarentena que você não tem contato com seus funcionários? Então, a enxurrada de dados, ela vem, sim, são muitas informações que eu tenho. O meu subconsciente, ele vai armazenar esses dados e meu cérebro, ele pode entrar num estado de alerta, como se fosse realmente uma situação de luta ou uma situação de fuga, que vai me gerar insegurança e vai me gerar uma ansiedade. E eu sempre conversando com algumas pessoas próximas, eu digo, hoje estamos vivenciando uma pandemia sanitária, né, uma pandemia de saúde, mas eu não tenho dúvida que a gente vai viver uma pandemia psíquica, né, no amanhã. E a gente precisa ter muito, muito cuidado com o que o nosso corpo está falando. Qual é a informação que ele está gerando? Será que eu estou conseguindo perceber essa informação? Então, é importantíssimo que você também não se deixe contaminar por essas informações. Filtrem. A temática nossa é filtrar informações em tempo de crise. Em nenhum momento não foi dito não receba a informação. Mas assim, por que eu tenho que me absolver eternamente das informações de número de casos, número de mortes o dia inteiro? Eu acordo, eu ligo a televisão, eu ponho essa perspectiva, e aí eu vou dormir. E aí é muito complicado, porque pode gerar duas reações possíveis nas pessoas. Uma, a negação, onde ela diz que isso aí é uma teoria da conspiração, e aí eu posso ter atitudes irresponsáveis, eu posso não querer cumprir a lei, eu posso sair, né, desprotegido, enfim. Então, alguns casos que os telejornais estão mencionando é que essas informações vêm para que a gente possa se proteger. Na medida que eu nego essa informação, eu vou ter atitudes inconsequentes. Então, eu também tenho que ter cuidado com isso.
E um outro olhar de risco que isso pode acontecer é um pavor em excesso. É aquela pessoa que, se pudesse, se embalsamava de álcool em gel. Ou seja, o álcool em gel eu não só colocava nas minhas mãos, eu colocava embaixo todo o meu corpo e ainda ia para debaixo do cobertor. Então, assim, as duas são negativas. A gente precisa ter cuidado com essas extremidades, né? É bacana que a gente tenha essa noção. Por quê? Podem vir os transtornos de ansiedade. Sim, falando com uma pessoa, ela me disse, mas é muito difícil, é fácil falar, né? Difícil é sentir. E realmente, para quem já teve, é muito complicado você viver quadros de depressão, de ataque de pânico. Mas assim, imagina essa pessoa que já está com esse quadro psíquico, ainda ter que se deparar com um nível de uma gama de informação altíssimo frente a isso, é muito complicado, tá? Algumas situações que podem ocorrer frente a isso eu não contraio a doença, mas eu vou me contaminar pelas informações inviáveis. Por isso que é bacana que as pessoas busquem as fontes confiáveis. Ou seja, eu tenho o Ministério da Saúde, a base de dados do Ministério da Saúde, que sempre está nos colocando à tona. Eu tenho as organizações das nações, a OMS. Então, é importante que você busque fonte confiável para que você possa trabalhar um pouquinho essa cabeça. Alguns estudos mostram que também lidar com esse processo da quarentena retrata um pouquinho a solidão, né? Quantas pessoas moram sozinhas hoje? Quantas pessoas que o ímpeto de comunicação se dá com algo televisivo que ela está tendo, se ela não tem um hábito de falar com pessoas próximas por telefone ou por mensagem, né? Como a vida social ela foi distanciada. Como vai ser para mim trabalhar isso? E, sendo assim, ela pode levar a uma elevação no organismo, né, dos índices de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, que ele pode aumentar muito mais. Então, assim, por si só, a gente já vive um mundo muito acelerado, a gente já vive um mundo muito estressante. Então, lembrando a vocês que você pode se identificar agora com isso que eu vou falar, né? Que a noite é um reflexo do dia. Quantos de nós deitamos à noite e que o pensamento ele torna-se tão acelerado que a gente não consegue desligar os fluxos, né, ocorrem na nossa cabeça, ou as conexões são tantas que ocorrem no nosso cérebro que a gente não consegue desligar o pensamento, e nosso pensamento fica acelerado o tempo todo. Consequentemente, eu não consigo dormir. A Organização Mundial da Saúde, na época lá em 2003, quando surgiu aquela epidemia, a SARS, ela chamou de infodemia, ou seja, uma epidemia da informação. E olhe que lá em 2003 não havia o fluxo, né, tecnológico que a gente tem hoje com as redes sociais. Então, é bacana com que a gente possa se permitir e enxergar as consequências futuras disso. Mas uma coisa eu digo a vocês, nada não é tão poderosamente ruim que não possa tirar um aprendizado. Então, assim, pessoal, a gente vive um momento também de aprendizado. Se permitam buscar as informações para aprender, para saber um pouquinho mais. Quantas bases de apoio hoje não temos, de cursos, de palestras, que às vezes eram caríssimos, às vezes 3, 4 mil reais, e que vocês possam estar tendo a oportunidade agora de fazer um curso gratuito. Um curso que vai te valer de apoio para quando passar essa crise. Eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser um associado que vai ter um nicho de conhecimento
para que eu possa ir trabalhando sobre isso. E aí eu pergunto a você, né? Como é que você também está comunicando sua marca no momento, né? A informação, ela tá linkada à comunicação. De que forma eu estou emitindo essa informação para os meus associados, para o meu cliente interno, para o meu cliente externo? É bacana que a gente se preocupe, sim, né, com esse cliente interno. Quais as ações que eu estou desenvolvendo para esse meu cliente interno? Você está em alguma dessas fases, a fase da negação ou fase do pavor? Amigo, amiga, a gente tem que sair disso, né? A gente tem que buscar o equilíbrio de alguma forma. Então, busque o equilíbrio enxergando essas lives que até o próprio Convention está buscando, tantas outras ferramentas de comunicação que a gente tem aí fora. Se preserve frente ao amanhã. O amanhã não está longe, o amanhã está aqui. A gente tem que ter alguns cuidados, né? Que eu acho que é bacana. A gente precisa se posicionar, sim, mas a gente precisa ser neutro, né? Eu estou sendo neutro o suficiente nessa base de informação para que amanhã eu não venha a prejudicar a minha marca, para que eu não venha a prejudicar a minha empresa. Eu estou buscando, frente ao mercado, emitir uma comunicação positiva. Eu vejo algumas empresas da região, né, como consultora, fazendo algumas ações muito bacanas, algumas que têm intranet, algumas que têm uma comunicação privada com seus colaboradores, algumas que têm no WhatsApp, né, um grupo, e aí que eles ficam comunicando. Vamos pensar e que a gente não precisa só replicar o que já está aí para todo mundo ver. Vamos positivar isso, vamos ter um olhar positivo, vamos emitir um link de algo bacana que eu vivi, algum curso que eu ouvi, vamos projetar alguma coisa para eles. Feliz é aquela empresa, aquele administrador que consiga passar por esses momentos e que na volta tenha seus funcionários com sentimento de pertencer. Acredito eu que isso vai ser o pulo do para as empresas. Esse sentimento de pertencer, eu acredito que ele vai vir com muita força, dependendo de como tu está emitindo isso para aquelas pessoas. Porque o distanciamento, em algum momento, faz eu enxergar de cima. E aí eu faço as conexões e as análises com a empresa que eu estava, com o fornecedor, como eu atendia meu fornecedor. Enfim, são N elementos que a gente pode se perguntar e pode se promover. E a minha gestão? Como estava a sua gestão nesse momento? A minha gestão estava... como estava a minha área de atuação? Como é que eu posso me reinventar nesse momento? O engajamento, estou me engajando frente à minha empresa ou assim, a minha marca, ela já é sólida, a minha marca, ela já tem um nome, as pessoas já conhecem, eu me vendo por si só. Não, a concorrência está aí do nosso lado, a gente precisa se reinventar. Empodere seus líderes, empodere suas equipes para fazer o plus, para fazer mais. O básico todo mundo pode ter. Onde você quer chegar? É legal a gente estar sempre linkado a um olhar social também, dentro da comunidade que a gente está inserido, né? Hoje a gente trabalha dentro de uma área de turismo muito forte na região, aqui, né? O Convention vem fomenta essas ações frente a seus associados, trazendo recursos, trazendo eventos aqui para a região. Então, assim, eu estou engajado nisso, eu estou engajado com essa ação social, priorizando e promovendo para a sociedade algo de positivo, porque eu vou deixar uma imagem, eu tenho que deixar uma imagem positiva para amanhã.
Então, lembrando que o amanhã está aí, o amanhã não é mais daqui a 6 meses, eu preciso fazer agora, o mundo eu preciso estar fortalecido frente a esse amanhã. E assim, coisas que eu fazia antes, acabou. Eu tenho que me reinventar, eu tenho que fazer estratégias diferentes, porque quando voltar, as coisas já não vão ser as mesmas. Isso aí é certo. Os modelos usuais de trabalho, eles vão ter que serem reinventados. Alguns métodos, né, de trabalho, eu não tenho dúvida que a gente vive até forçadamente, para quem não tem, algumas outras estruturas. A Polly pediu para dar uma olhadinha aqui Deixa eu dar uma olhada. Ai, tem um monte, eu nem vi, olha só, perdão, a gente sai falando e aí é bastante assunto. Pessoal, vou dar só finalizar aqui meu pensamento para que a gente possa ver. Então, assim, não percam esse olhar de enxergar o amanhã, e o amanhã é o agora. Eu preciso fazer agora para não me desprender do hoje. Giane, oi Giane, que bom tê-la aqui. Olha só, ela perguntou: cada pessoa lida de um modo diferente com os acontecimentos, porque cada um tem a sua história, mas será que existem pessoas mais negligentes e outras mais cuidadosas? Isso que fará a diferença? Jane, particularmente, eu acho que sim. Eu acho que tem aquelas pessoas que tomam cuidado, lembrando que o equilíbrio é fundamental, tá? Da forma como você colocou, negligência e o cuidado, ele tá tranquilo. Mas, assim, qual é o equilíbrio que eu estou dando para isso? Eu preciso olhar e empaticamente também com o outro, né? Eu estou fazendo algo que venha me desprender dessa conexão, ou eu vou prejudicar alguém desse outro, eu estou sendo negligente com esse outro, então a gente precisa ter cuidados, tá? Eu acho que o cuidado, ele é essencial, ele só não pode ser doentio. Na medida que eu o torno doentio, né, a gente deixa de viver, e aí a gente começa a vir os transtornos. O Convention perguntou, boa tarde, pessoal. Aí ele colocou se tiver algumas perguntas. E mais uma vez a Giane perguntou, será que os líderes estão pensando em aproveitar esse período para aperfeiçoar e fortalecer seu time? Como você vê isso como consultora? Acredito que sim. Eu acredito que a gente passa também por um momento de transição. Eu acho que as pessoas, como base de apoio das empresas, por algumas empresas da região que eu estou vendo, está se mobilizando a isso, está buscando, né, essa capacitação. Eu acho que a gente não tem tempo mais para perder tempo. Vou repetir, que eu acho muito bacana isso. A gente não tem tempo mais para perder tempo. E se você ainda está perdendo tempo, amigo, desculpa, a patrola está vindo aí e vai te atropelar. A gente precisa ser generalista. Vamos aprender de tudo um pouco. Hoje, os grandes empresários e aquelas pessoas que se permitem aprender um pouco mais, né? São aquelas que conhecem dentro das suas empresas, do momento de chegada, a parte burocrática, a parte administrativa, a parte operacional. Se fôssemos falar trazer o exemplo de uma construção de hotelaria, tá? Um gerente operacional, que eu conheço alguns, ele precisa ser multifunção. Ele não pode ficar atrás de uma mesa só delegando e dando ordem. Isso aí morreu. Hoje fala muito-se em fortalecimento, né? Empoderamento. E empoderamento é justamente a gente gerar essa construção de lidar essas lideranças, esse empoderamento, né? A gente retrata um poder de uma gestão mais descentralizada, ou seja, eu posso descentralizar um pouco, né, para o outro promover essas ações, e eu vou monitorar. Estrategicamente, as empresas precisam se atentar a essa construção. Então, eu acredito que sim, eu acho que os líderes
se não ainda eles já perceberam que a mudança é necessária. E eu não posso mais centralizar em mim. Eu tenho que também dar ponta de apoio para que essas pessoas possam evoluir, que essas pessoas possam crescer, que essas pessoas possam ficar mais fortalecidas. Porque se o meu funcionário está fortalecido, o todo cresce, né? Porque somos um elo de apoio. E elo de apoio, eles se entrelaçam. Na medida que essas conexões, aqui, ó, se somos elos de apoio, eles são fortes, ninguém tira. Se tem um elo de apoio que está frouxo, que está solto, essa equipe, ela se desmorona. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Nessa pauta. Não sei se respondi a você, Giane, espero que sim, se não, dá um oi aí. Oi, Luiz Vicente, tudo bem? Boa tarde, que bom que estás aqui. Vamos ver se tem ali mais alguma coisa. Fabiano Galas. Fabiano, que bom, todas as lives que eu assisto eu te vejo. Bacana a tua participação e eu acho que é isso. Gosto de definir um profissional resiliente como alguém que não foca no problema, mas sim na solução. Ou seja, alguém com um bom equilíbrio emocional. Isso significa lidar com situações difíceis e desafiadoras de maneira mais produtiva que os outros profissionais. Imagine uma situação de troca de chefe, por exemplo. Fabiano, que legal, tu trouxe a palavra resiliência, que a nossa colega, a Jaqueline Fouchi, vai estar trazendo semana que vem essa live, tá? Ela tá montando um material muito legal e eu tenho certeza que tu vais estar aqui para ser espectador dela. E aí, assim, tu pergunta bastante para que ela te tire todas as informações que tu pode trazer isso. E eu concordo plenamente com a tua posição. Solução, vamos trazer solução. Ai, minha irmã linda também tá aqui, me mandou um oi. Vivi Matheus, boa tarde. João, um abraço. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Dizendo que botou até o marido. Minhas amigas, pelo sotaque, estão percebendo que eu não sou daqui, né? Eu sou lá do Nordeste, eu sou de Recife. E aí, um super desafio trabalhar aqui nessa construção. Povo, deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre cenários, né? Eu não posso usar a mesma informação em cenários diferentes. Ou seja, eu não posso ter o mesmo diálogo que eu uso com um funcionário ou com um cliente para aquele mesmo cliente. Quando a gente fala, tá muito em voga, está se falando bastante sobre comunicação não violenta. É uma temática muito legal, é uma temática que está bem expressiva agora no momento. Então, para quem ainda não leia um pouquinho sobre essa temática, é bem interessante. E uma palavra-chave para que a gente não possa se prolongar nisso é empatia. A gente precisa usar empatia frente às pessoas, frente aos fatores, frente a esses casos. Então, imagina a gente dentro do cenário que a gente está vivendo, né? Se a gente tiver métodos e modelos impositivos, né? Por que não trocar isso e mudar para um modelo participativo? Olha que bacana. E é legal para que a gente possa entender como os nossos próximos falam. Ou seja, toda a minha cadeia. Quando eu falo cadeia da minha empresa, eu não só falo, eu tenho que enxergar o empresário, os meus funcionários, eu tenho que ouvir os meus clientes, né? Aquele cliente, quando te dá um feedback, de que forma tu pega essa informação? Como tu trabalha com essa informação? É importante que a gente também tenha esse olhar frente a isso. É minha marca que vai estar sendo, que vai para frente, né? E lidar com mudanças drásticas é muito imprevisível, né? Algumas empresas viverão um momento caótico, eu não tenho dúvida disso. A gente também não quer ser invasivo de dizer assim, não, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Não, pessoal, é um momento muito difícil, é uma construção bem complicada, e eu acho que a gente precisa, sim, se situar frente
deixa eu voltar aqui, perdão, isso. Eu acho que a gente precisa estar bem atento a a crescer com a crise. Eu acho que a palavra-chave é essa. Precisamos crescer com a crise. E é importante ressaltar que toda crise, ela tem uma característica importante, uma hora ela vai acabar. Não é verdade? Chega uma hora que ela vai vir, chega uma hora que ela vai acabar. Ou porque vão conseguir a vacina, falando do coronavírus, tá? Porque vão conseguir a vacina. Mas o que de aprendizado eu levei? Qual foi o meu impacto que eu deixei positivo? Qual foi a minha marca que eu deixei frente a isso? E assim, a gente precisa ser resiliente, a gente precisa ser criativo, a gente precisa ser assertivo e, além do que nunca, ser protagonista. Quando a gente conhece o nosso propósito, quando a gente conhece aquilo que nos move, que nos impulsiona, que nos faz pulsar no nosso sangue, é maravilhoso. E aí eu pergunto a vocês, busquem esse propósito, busquem o propósito da empresa de vocês, busquem entender a comunicação que você tem internamente com seus funcionários. E a gente está tendo uma grande oportunidade para que a gente possa aprender. Eu acho que é bem válido a gente trazer esses momentos importantes que a gente possa tratar. Para finalizar, eu só queria trazer, diante de uma pesquisa bem bacana, que ele trouxe 10 tendências pós-Covid. Olha que interessante. Foi do Empreender Brasil Conferência. Uma conferência, né, aqui no Brasil de empreendedores. Obrigada, João, pelo material. Achei bem bacana e gostaria de trazer aqui para o pessoal, tá? E olha o que ele diz. Ele diz que pós-Covid, a gente vai ter um aumento totalmente expressivo de empresas que vai trabalhar com e-commerce. Totalmente, que a gente vai trabalhar com e-commerce. Pessoas não estavam acostumadas a ter essa camerazinha ali, então a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que se ver como a gente fala, como está a nossa expressão, como está a nossa imagem, como é a condição do fundo, a gente vai ter que aprender esses recursos, que eu acho que é legal. 1.2 que diz vai ter um aumento de adeptos a home office. Antes disso, há uns 2, 3 anos atrás, eu vi uma pesquisa que em São Paulo, por ser uma metrópole, uma cidade gigantesca do tamanho do mundo, e por uma condição de qualidade de vida, algumas grandes empresas já estavam possibilitando, para alguns níveis de apoio das suas corporações, fazer um trabalho de home office semanal. E olha só, essas pessoas, elas já aprenderam a didática do home office, isso há 3 anos lá atrás, né? Então, hoje, a gente que engateia nisso, o quanto que eles já estão mais além da gente. Então, é legal que a gente possa viver isso. 1.3, melhorias e equipamentos e proteção de saúde. Eu não tenho dúvidas que a gente, às vezes, aprende com a dor. E a dor vai ensinar ao mundo que precisamos ter recursos disponíveis. A gente tem que ter uma gestão de crise na empresa. A gente tem que pensar nas empresas com um capital de giro para lidar diante do imprevisto. Então, isso também é muito importante. E as empresas vão passar a pensar nisso. 1.4, valorização à família. A valorização dos pequenos gestos. Povo, quantos de nós estamos sentindo saudades de um abraço, de um café, de um bate-papo, de um olho no olho? Não estou vendo vocês aqui, né? Porque eu estou olhando para uma câmera, mas sei que vocês estão aí. Mas assim, principalmente a minha profissão, ela é expressividade. A gente vê com a condição expressiva, é bacana o toque, né, ele é legal, é saber como a pessoa está se sentindo. Então, a gente precisa também dar valor a esses pequenos gestos. Valorizar mais
o trabalho, que foi aquilo que eu trouxe a vocês sobre uma sensação de um sentimento de pertencer frente a esses funcionários que vão chegar. Tempo para colocar novos projetos em ação. É legal porque a gente nunca tinha tempo na vida, né? Eu sempre falo e sempre falo para as pessoas próximas, né, a mim, olha, se tu não tem tempo em quantidade para dar para os teus filhos, pelo menos dá tempo em qualidade. Aqueles 30 minutos que tu estás em casa e que tu tem a possibilidade de estar com tua família, se desprende de celular, se desprende de tecnologia, se desprende de trabalho, porque é uma conversa sobre um dia, é um olhar de um filho, uma brincadeira que ele quer. Eu não posso te dar 3 horas do meu tempo, porque é muito, mas eu vou conseguir te dar, com qualidade, 30 minutos do meu tempo. Eu não tenho dúvidas que isso vai ser muito enriquecedor. Então, a gente vai conseguir mudar também esse nosso modelo mental daqui para frente. Inovação em soluções e novas necessidades, conscientização e importância em finanças, no aspecto financeiro, pessoas mais resilientes para superar desafios. E uma coisa que eles finalizaram, claro, acredito eu que eles brincaram, mas é uma brincadeira que acredito eu que também vai acontecer, que eles colocaram um possível aumento da natalidade em dezembro e janeiro. Estamos mais em casa, estamos na quarentena, então as famílias estão mais próximas, né? Então eles quebraram aí um pouquinho, porque a gente tem que ver a vida um pouquinho mais leve. FN Souza, essa crise veio para revolucionar a forma como nos relacionamos, tanto a nível pessoal como profissional. FN Souza, não sei teu nome, mas assim, muito legal. Eu acho que trazer o olhar humanizado para dentro das empresas, eu já comecei com esse trabalho aqui dentro, uma empresa em especial aqui dentro da região, é um trabalho de humanização, é um trabalho de escuta, é um trabalho de olho no olho, é um trabalho de parceria para alimentar essas demandas que são trazidas por esses funcionários, e a gente alimenta as lideranças, a gente alimenta os gerentes e os gestores frente a essas melhorias contínuas. Fran, agora teu nome, maravilha. Então, eu acredito que os relacionamentos, sejam eles quais forem, eles vão passar por momentos mais sólidos, mais introspectos. Eu acho que vai haver um desgaste de energia, mas lá no final ele vai ser muito positivo. Eu só tenho uma mensagem final, mas antes eu gostaria de saber se tem mais alguma pergunta que eu possa compor aqui para vocês. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Ou não. Juliano, um beijo para você. Palmas, Tocantins, Recife. Olha só que delícia, um monte de gente aqui prestigiando. Maravilha. Rio Grande do Norte, coisa boa. Olha só que legal, tá vendo? Quebrando fronteiras. É uma live dessa que a gente pode estar em qualquer lugar. Isso é muito bacana. Mais alguma pergunta? Tranquilo? Deixa eu falar para vocês uma mensagem final que eu acho bem positivo. Eu queria falar com você que está aí me ouvindo, você que é da associação, você que são funcionários, né, do Convention, você que está aí na live prestigiando, que não trabalha aqui, que não é daqui da região também. Eu acho que é muito bacana, assim, isso tudo que acontece, por um lado, é muito triste, dói bastante, né, pessoas morrerem, mas eu acho que algum sentido tem. E aí a gente se pergunta sempre, né, será que não gastamos energia sempre diante do desnecessário? Será que as informações que a gente emite,
ela não é desnecessária, se ela não está contribuindo para alguém, quantas vezes a gente faz tempestade em um copo d'água? Olha só, eu quero mostrar para vocês um livro que eu estou lendo, eu amo esse livro. Eu encontrei num sebo que eu fui lá, escondido, bem distante, mas é um livro muito legal. Não é um livro de autoajuda, é um livro que faz você repensar nas atitudes que você está tendo, faz você enxergar o outro de uma maneira mais especial. Então, a gente precisa se desprender, né, dessa condição de emitir essa informação. A gente foi obrigatoriamente necessário a desacelerar. Desaceleramos nosso ritmo, desaceleramos nossas ações, desaceleramos, né, para alguns o ímpeto do trabalho, mas agora é o momento da gente fazer essa autoanálise pessoal, profissional, familiar, mas assim, também é o momento de perceber a atuação que está por surgir, as oportunidades que eu tenho daqui para frente, quais são as forças internas que eu posso promover. Nunca é tarde para que a gente possa perceber a nossa essência. Como também avalie suas fraquezas. Você é pessoa, mas você é empresa. É o momento da gente reavaliar. Uma amiga disse, é o momento da gente avaliar o que a gente estava fazendo de errado, né? E a gente não para ver isso. A gente só para ver isso quando ou estaca zero aconteceu, ou alguma porrada da vida que a gente leva, que é mais ou menos isso. E você precisa, em alguns momentos, silenciar para ouvir as possibilidades de um novo começo. Então, assim, vamos meio que startar, silenciar para ouvir esse novo começo, porque todos nós vamos passar. A gente não vai ser o mesmo nesse mundo que está por vir. Eu, de coração, agradeço imensamente o convite. É desafiante, porque tem uma câmera aqui na minha frente, eu não sou muito acostumada, eu dou aula para 40, 45 pessoas e sou light, está tudo certo. Colocou uma câmera, a gente se assusta. Mas eu acho que o autodesafio, ele é importante, ele é válido, porque ele nos impulsiona. A ansiedade positiva foi o que eu senti antes de vir aqui, eu acho que foi muito legal. Gostaria só de deixar para vocês que nós estamos, né, vivendo em parceria, né, com o Convention e as empresas da região. A gente está com um projeto muito legal de acolhimento, ele se chama Acolher, Conectar e Compartilhar. Ele trabalha um pouquinho, o olhar de escuta, ele conecta e ele também vai trabalhar o autodesenvolvimento. Então, para aquelas pessoas que se interessem, nos busquem, nos procurem, entre lá no site da Vivendo, tem maiores contatos, gratuito, não tem custo, povo. Então, aproveitem essas ações que o mundo está possibilitando para a gente. Então, é muito legal que a gente possa desenvolver um trabalho assim. Oi, Patrícia. Oi. Oi, antes que tu encerre, eu queria, em nome do Convention, agradecer a tua participação. Foi muito legal, o pessoal participou bastante nos comentários, a gente viu aqui, né? Então, tipo, agradecer a tua disponibilidade, né? Toda a pesquisa, o trabalho que tu teve para organizar essas ideias e compartilhar isso com a gente. Nesse momento, a gente fala muito da questão do negócio, mas essa questão de ter esse quentinho no coração, digamos assim, pensando nas pessoas, é muito importante também, tá? E antes de tu encerrar, eu queria avisar para quem está nos assistindo que a próxima live é na quinta, dia 16, às 10 da manhã, vai ser sobre imagem e relacionamento com a Relações Públicas Carla Leidens, tá? E vai ter a participação do presidente do Convention, o Eduardo Carvanella. Então, legal. Só reforçando a nossa agenda de lives dessa semana, e semana que vem vai ter mais. Maravilha. Polly, você é uma querida. Um beijo, obrigada pelo apoio, obrigada a todo mundo que participou. Estamos à disposição e quem sabe, né, mais à frente a gente não vê uma outra temática para realizar uma outra live.
Tá? Fiquem com Deus, obrigada pela escuta. Eu acho que o trabalho de escuta, a gente fala muito em alguns contextos, mas ouvir, o calar, é importante que a gente faça essas reflexões.